Mendiga negra. Sobrevive 3 horas enterrada viva e milionário barbeiro revela conspiração. Era uma manhã fria em São Paulo e o sol ainda lutava para atravessar as nuvens. Lucas, um barbeiro conhecido por todos na região, abria sua barbearia, o Corte e Café. Sempre muito gentil, ele atendia até os mais humildes, oferecendo um sorriso e um café quentinho, mesmo quando o dinheiro não aparecia. Mas naquele dia, enquanto limpava a vitrine com um pano surrado, ele se deparou com uma cena que faria cada coração da cidade parar. Ali, prostrada e suja, estava uma mulher negra. Seu corpo magro parecia um reflexo da miséria que a cidade enfrentava. Todos pensavam que ela estava morta. Um grito sufocado escapou da boca de um cliente que passava. A mulher, com um olhar aterrorizado e incrédulo, abriu os olhos. Eu fui enterrada, ela balbuciou. Sua voz, ele sentia um aperto no peito. Um impulso inexplicável para ajudar. Meu nome é Ana. A mulher olhou em volta, assustada, como se fantasmas do passado a perseguissem. Eles queriam me silenciar. Aquela revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Como poderia alguém querer fazer algo tão horrível? Ana contava como fazia parte de uma conspiração. Pessoas poderosas, figuras influentes da cidade, políticos corruptos e empresários gananciosos estavam decididas a apagá-la. Em desespero, Ana explicou que havia descoberto um segredo, um escândalo tão devastador que poderia derrubar esses monstros. Ouvindo aquilo, a mente de Lucas girava. Ele sabia do estado de manutenção da ordem que imperava na cidade, mas nunca pensou que chegaria a tanto. No fundo, o barbeiro sempre havia acreditado que poderia mudar o mundo com suas tesouras e tesouradas. Agora, ele se via em meio a uma... Mas havia algo em Ana, uma determinação que fazia seu coração palpitar. Ela precisava de ajuda, e ele queria ser essa luz na escuridão. Assim começou a individualizar-se em uma investigação repleta de perigos. Naquela noite, enquanto Lucas pensava em todo o risco que estava assumindo, bateu à sua porta uma visita inesperada. O chefe de polícia local, um homem conhecido por sua brutalidade e corrupção, estava numa posição de inabalável poder. Você se mete com questões que não entende, barbeiro, ele sussurrou, com um olhar afiado como uma faca. As palavras de advertência se instalariam na mente de Lucas como um eco assustador. Então, o aperto em seu peito aumentou. Tinha uma família, filhos pequenos que dependiam dele, e ao mesmo tempo ele se lembrava do olhar aterrorizado de Ana. Como eu posso deixar isso acontecer com ela? Ouvindo seu coração, ele decidiu apostar em um futuro que ninguém parecia querer. Com cada passo, ao abri-lo, a revelação jogou sua vida em um novo caos. Algo que poderia conectar os poderosos da cidade à sua própria família. Com o coração acelerado e a mente confusa, Lucas se viu dividido entre o amor à sua família e a luta de Ana por justiça, sem saber qual caminho escolher. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação
Faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentou-se na cadeira da barbearia, o envelope ainda em suas mãos trêmula. Ele precisava decidir. Ana, que agora apenas começava a contar sua história, precisava de sua ajuda. Mas seu dever como pai e marido também clamava por atenção. Quando a luz da vitrine piscou, Lucas hesitou. Uma sombra se moveu na esquina da barbearia. Ele ergueu os olhos e, de repente, viu o lobo. O chefe de polícia se aproximava, acompanhado por alguns homens de aspecto ameaçador. O impacto da presença deles fez o estômago de Lucas revirar. "Estamos aqui para resolver a situação", disse o lobo com um sorriso sinistro, a atmosfera carregada de tensão. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. A situação? Que situação? Ele queria parecer calmo, mas as palavras saíram quase como um sussurro. "Você se envolveu em algo muito maior do que pensa, barbeiro." O lobo respondeu, suas palavras pesadas como chumbo. "Ana é uma perigo, e é por isso que ela precisa ser silenciada. Para sempre." Naquele instante, uma sirene atravessou a rua, e as sirenes se uniram a um choro distante. Um estalo quebrou o clima, como se o tempo parasse. Todos na barbearia congelaram. Lucas olhou para Ana. O terror em seu olhar era contagiante. Ela sabia que cada segundo contava. No entanto, antes que qualquer um pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo, e um jovem correu para dentro, ofegante. "A polícia! Eles estão atrás de você, Ana!" Sua voz ecoou, fazendo cada pessoa presente dar um passo para trás. A cena parecia tirada de um filme, mas a realidade era muito mais dura. Um grito irrompeu da multidão que se formava do lado de fora, e o barulho tumultuado aumentou. O lobo, com um olhar rápido, ordenou que seus homens segurassem Ana. No entanto, aquele jovem, agitado, trouxe uma verdade devastadora. "Eles mataram meu pai. Ele sabia sobre o escândalo, e agora eles não vão parar até que todos que souberem estejam mortos." O frio na espinha de Lucas aumentou. O que exatamente Ana havia descoberto? Qual era a verdadeira natureza da conspiração? Ele mal teve tempo de processar a informação, que uma explosão de ruído e confusão tomou conta da barbearia. As janelas vibraram com uma explosão distante, e um grito ecoou pelas ruas de São Paulo. "Eles estão vindo!" Desesperado, Lucas sentiu que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Ele olhou para Ana, que estava prestes a ser arrastada, e para o jovem que continuava a falar, enfatizando a urgência da situação. A violência já estava nas portas, e a única solução parecia estar nas mãos de Lucas. E enquanto olhava nos olhos de Ana, trêmulos e cheios de medo, uma carta caiu de sua jaqueta. Ele não percebeu antes, mas as letras foram escritas por sua esposa. O conteúdo era um pedido de ajuda desesperado. "Lucas, se algo acontecer comigo, saiba que o lobo está envolvido." As palavras a seguir cortaram sua mente. Não importava o que acontecesse, Lucas precisava agir. Ele não estava apenas lutando por Ana. Agora a luta se tornava um jeito de salvar sua própria família. Mas o que ele deveria fazer? A escolha era impossível. As sirenes soavam mais perto, e o caos se instalava na barbearia. Lucas olhou em volta, buscando uma saída, mas já não sabia que caminho seguir. O peso da culpa e da responsabilidade assombrava sua alma. Era um jogo mortal. E as cartas estavam na mesa.
Qual seria o próximo movimento de Lucas? O futuro, agora mais incerto que nunca, puxava-o para um abismo sem fim. Lucas olhou fixamente para o envelope na sua mão, o coração batendo descompassado. As sirenes se aproximavam e o caos se espalhava pela barbearia. Ele olhou para Ana. A expressão dela misturava medo e desespero. O lobo estava lá, a ameaça palpável, respirando na mesma sala, e Lucas sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que fazer? O que escolher? A porta se abriu novamente, e duas figuras entraram. Lucas ficou paralisado. Eram os irmãos de Ana. Ele nunca soube que ela tinha família. "Ana, você está aqui!" gritou um deles, um jovem com um olhar de determinação e pânico. "Vimos o que aconteceu. Precisamos sair agora." O tumulto na barbearia aumentou. O lobo olhou para os irmãos, como se pudesse decidir o destino deles com um simples gesto. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele rosnou, a voz baixa, mas cheia de autoridade. "Se nós soubéssemos de mais coisas sobre o que aconteceu. E se tudo isso tiver a ver com nós quatro?" O irmão de Ana soltou e as palavras pareceram ecoar dentro da barbearia. "Do que você está falando?" Lucas perguntou. A confusão tomou conta dele. O que poderia estar ligado a eles? Eu só posso dizer que se nós não sairmos daqui, todos nós vamos morrer. Porque este não é só um escândalo, é um plano muito maior. O irmão de Ana olhou nos olhos de Lucas, buscando algo que ele não sabia se tinha. "Temos um aliado na polícia, mas não muito tempo. Eles sabem que estamos aqui. Nós temos que ir agora", disse Ana, a voz rosnando em uma mistura de nervosismo e urgência. Lucas ainda queria entender o que exatamente estava acontecendo, o que Ana realmente sabia. Nesse momento, o estalo da porta sendo arrombada ecoou pela barbearia. Uma entrada abrupta de homens armados e o desespero tomou conta. Os gritos começaram a se misturar, e uma onda de pânico correu pelo local. "Eles chegaram!" O lobo gritou, sua face agora uma máscara de fúria. Mas como um raio, uma das figuras armadas puxou um capuz do rosto, e todos os olhos se arregalaram. Era Luísa, a esposa de Lucas. O ar parou. O mundo congelou. "O que você está fazendo aqui?" Lucas gritou, atônito. "Você não deveria estar aqui." "Desculpa, amor. Eu não podia ficar parada," ela disse, segurando um celular. A expressão de desespero misturada com uma resolução feroz. "Eu encontrei tudo." Lucas sentiu um nó na garganta. "O quê? O que você descobriu?" A realidade estava prestes a se desdobrar diante dele. O olhar sombrio de Luísa se arregalou à medida que ela se adiantava, segurando um papel que ela parecia ter encontrado. "Eu descobri que o pai desse cara," ela apontou para o lobo, "está envolvido com o esquema todo. E você sabe, é por isso que eles estão atrás de você. Por isso que Ana, por isso que todos nós estamos agora aqui." A verdade saída de sua boca era uma rajada de palavras que atravessou o silêncio. O lobo virou a cabeça para Luísa, e seu sorriso desapareceu. "Você não deveria estar aqui, sua idiota. Você vai se arrepender do que fez." Ana olhou para Luísa, uma nova esperança acendendo em seu olhar. "Você sabe sobre o que aconteceu, não?" "O que está acontecendo?" Lucas questionou, angustiado. Ele olhou entre sua esposa e Ana, sentindo que tudo se entrelaçava em um caos que ele não podia controlar. Os segredos estavam se revelando como um quebra-cabeça, e se haviam mais verdades para serem desenterradas, o perigo só aumentava. "Nós não temos tempo!" Luísa gritou, e nesse instante, um tiro ecoou na barbearia.
Um grito irrompeu e o pânico se expandiu. A realidade se desmantelava rapidamente. Tudo o que Lucas achou que sabia estava desmoronando ao seu redor. Ele tinha que tomar uma decisão, e agora era uma corrida contra o tempo. A tensão se espalhou como fogo, e o caos estava se aproximando. Lucas segurou as mãos de Ana e Luísa, determinado. Eu não vou deixar vocês morrerem. Não enquanto eu estiver aqui. Mas, no fundo, uma dúvida se instalou. O que mais Luísa escondia? O que mais ela sabia? E por que tudo isso acontecia exatamente agora? A vida estava prestes a tomar um rumo muito mais sombrio do que eles poderiam imaginar. As palavras de Luísa ainda pairavam no ar, ecoando dentro da barbearia como um trovão. Lucas estava paralisado. Sua mente lutava para processar todas as revelações que bombardeavam seus sentidos. O que ela sabia? Uma parte de seu coração queria confiar na mulher que amava, mas outra parte esmagava com a dúvida. Antes que pudesse perguntar, outro grito estourou na porta. O lobo estava prestes a avançar, preparado para pegar todos ali. Mas as mãos de Luísa tremiam enquanto ela se aproximava de Lucas, o papel amassado balançando na sua mão. Se eles nos pegarem, todos estaremos mortos. Precisamos sair agora. O tumulto crescendo parecia como um rio prestes a transbordar. Então, como se o mundo estivesse em câmera lenta, a porta se abriu completamente. Um grupo de homens armados invadiu a barbearia e o barulho de uma briga eclodiu. Lucas sentiu um frio na espinha enquanto um disparo ecoou, fazendo todos se agacharem. Ele viu um dos irmãos de Ana ser empurrado, enquanto ela gritava por ele. O caos se desenrolava em torno deles como um pesadelo, e ele precisava agir. Vamos! Lucas gritou, puxando Ana e Luísa para o fundo da barbearia, onde as paredes eram mais grossas. A adrenalina fervia em seu corpo, enquanto uma parte dele desejava lutar, mas a outra parte gritava pela segurança da família. Quando chegaram a um canto, Luísa começou a explicar. Descobri que a conspiração vai além da cidade. São ligações com o tráfico e uma organização criminosa muito poderosa. O lobo é só uma marionete. A respiração de Lucas ficou presa na garganta. Temos que sair, ele insistiu, a urgência cravada em sua voz. Ele começou a procurar uma outra saída. Mas antes que pudesse encontrar uma, o lobo gritou, seu tom transformando-se em uma fúria devastadora. Vocês não vão a lugar nenhum. Então, aconteceu. Um dos homens ao lado do lobo, que parecia hesitar, fez uma pausa. O olhar em seus olhos era preocupante, e de repente ele apontou para Luísa, sua voz tremendo. Você é a filha dele. Um silêncio esmagador caiu sobre todos. Os olhares se viraram para Luísa, que ficou pálida como uma folha. Sua expressão, que antes estava decidida, agora transmitia total horror. Não pode ser verdade. Lucas murmurou atônito. Filha de quem? O que essa revelação significava? Luísa balançou a cabeça, mas as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Eu não sabia. As palavras saíam entrecortadas. Meu pai me escondeu isso. Ele é o líder dessa organização. Eu não podia acreditar. Não sabia que era tudo verdade. A revelação bateu como um soco no estômago de Lucas. Tudo o que eles passaram juntos, todas as promessas de amor e proteção, agora parecia uma farsa. O lobo olhou para Luísa, um sorriso sinistro se formando. E agora, minha querida, você terá que decidir de que lado está. Ana gritou e Lucas a segurou.
Mas a confusão tomou conta deles. Luísa se virou para Lucas, horror em seus olhos. Amor, eu não quero isso. Eu não escolhi esse caminho. Mas a realidade se tornava cada vez mais instável. As sirenes ainda uivavam ao fundo, e os homens armados se aproximavam, prontos para agir. Lucas olhou para Luísa, buscando entender. Você mentiu para mim sobre tudo? O nó na garganta dele quase o fez perder a voz. Ele não queria acreditar, mas não havia como voltar atrás. E os gritos de Ana o despertaram de sua tormenta interna. Precisamos de um plano. Não podemos deixá-los nos pegar. A atmosfera fervilhava, e as almas deles estavam em risco. Mas em que direção seguir? A confiança estava estilhaçada, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Quando a movimentação conturbada da barbearia aumentou, um relâmpago iluminou a sala. O tempo parecia paralisar. Lucas sabia que tinha que agir, mas, acima de tudo, precisava decidir em quem confiar, enquanto os segredos que antes separavam e uniam suas vidas agora ameaçavam consumi-los. E, no fundo, ele se perguntava se a luta por Ana valia o risco de tudo perder. O olhar de Lucas se alternava entre Luísa e o lobo, um cenário de tensão palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que mais ele poderia descobrir? A revelação da verdade sobre Luísa o atingiu em cheio. Você é filha dele? Ele sussurrou, tentando compreender a gravidade da situação. O nó na garganta crescia mais a cada segundo. Lucas, eu não sabia, Luísa respondeu, sua voz trêmula. Meu pai nunca quis que eu soubesse. Ele me escondeu tudo. Agora não importa, Ana gritou puxando Lucas. Precisamos encontrar uma saída. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, a porta estourou mais uma vez. E um grupo de policiais armados invadiu a barbearia, gritando ordens. A adrenalina correu pelas veias de Lucas. Ele olhou para Luísa. Seu mundo parecia estar desmoronando. Nós precisamos ir, agora! Luísa levantou a mão, a expressão de quem estava decidida a lutar. Se eu sou filha dele, isso pode ser uma vantagem para nós. Assim que ela falou, um silêncio assolador caiu sobre o grupo, e a tensão quase podia ser cortada com uma faca. O que você está pensando? O lobo explodiu, sua voz ecoando como um trovão. Você vai pro lado deles? Eu posso te proteger, você sabe disso. Proteger ou usar? Luísa retrucou, seu olhar ardendo de indignação. O lobo hesitou, mas não antes de um movimento brusco chamá-lo de volta à realidade. Os policiais apertaram os botões de seus coletes, prontos para agir. Ana, ainda apreensiva, fez um movimento rápido para se posicionar. Precisamos ir, antes que eles decidam atirar. Mas antes que pudessem se mover, o irmão de Ana puxou um papel do bolso. Espera, tem algo aqui que encontramos. Pode mudar tudo. Ele entregou o papel a Lucas, que hesitou. Do que se trata? Perguntou, com cada segundo passando como horas. Ao abrir, reconheceu um conjunto de documentos, nomes, datas e uma lista de transações ilegais envolvendo o lobo e muitos outros. Seu coração disparou. Lucas olhou nos olhos de Luísa. Isso é tudo verdade? Quem mais está envolvido? Não sei, mas isso está ligado ao meu pai, Luísa respondeu, pálida. Se ele está por trás disso, precisamos expô-lo. Não só para nós, mas para todos que ele prejudicou. Ana fez um movimento involuntário e a porta estilhaçou-se aos fundos. Novos homens armados entraram e a confusão reiniciou. Lucas recalibrou seus pensamentos. Tudo parecia um labirinto sem fim. E foi então que, no meio do caos, um som alto reverberou pela barbearia. Um estrondo,
Um dos homens tinha se mexido, disparando um tiro acidentalmente. O pânico tomou conta. Que as pessoas começaram a gritar e correr. Roído pela incerteza, Lucas se viu em um impasse. Luísa, não. Você não pode se aliar a ele. Mas quando todos olharam em volta, um novo tipo de surpresa pairou no ar. Entre os gritos e confusão, um grito desesperado ecoou. Pare! Socorro! E ali estava a mãe de Luísa, surgindo do nada, em um estado de desespero total, com a expressão de quem já havia visto coisas horríveis. O impacto nas faces das pessoas era como uma onda. Você, o que está fazendo aqui? Luísa gaguejou atônita. Você não deveria estar aqui. Eu vim buscar você. A verdadeira razão pela qual seu pai está perseguindo Ana e vocês. Sua voz estava carregada de pânico. Ele não quer que você descubra a verdade sobre sua herança. E sobre ele mesmo. Lucas olhou incrédulo enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O que você está dizendo? Ele tem um irmão que foi abandonado. E ele cuida de segredos ainda piores. Luísa, seu pai não é quem você pensa que é. É nesse instante. Tudo o que Lucas acreditou estar resolvendo virou uma montanha russa de dúvidas e incertezas. Os olhares entre eles eram cheios de questionamentos. Como assim? A incredulidade de Lucas impediu que qualquer ideia lógica aflorasse. E naquele momento, uma explosão de vidro estilhaçou a barbearia novamente, causando um estrondo ensurdecedor. O que era realidade se virou em um pesadelo com todas as verdades sendo reveladas. O pânico reinava. Lucas sentiu a adrenalina correr e o desespero em seu peito. Ele precisava agir. Mas o que fazer com tantas descobertas? A luta pela sobrevivência agora estava entrelaçada com os fios de uma verdade que poderia muito bem destruí-los a todos. Qual seria o próximo movimento em meio a essa tempestade? A única certeza era que eles estavam à beira do abismo. E se a verdade estivesse mais próxima do que pareciam? O olhar de Lucas se alternava entre Luísa e o lobo. Um cenário de tensão palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que mais ele poderia descobrir? A revelação da verdade sobre Luísa o atingiu em cheio, um soco no estômago, enquanto gritos e sirenes aumentavam a confusão ao seu redor. Você é filha dele? Ele sussurrou, tentando compreender a gravidade da situação. O nó na garganta crescia mais a cada segundo. Lucas, eu não sabia. Luísa respondeu, sua voz trêmula. Meu pai nunca quis que eu soubesse. Ele me escondeu tudo. Agora não importa, Ana gritou, puxando Lucas. Precisamos encontrar uma saída. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, a porta estourou mais uma vez. E um grupo de policiais armados invadiu a barbearia, gritando ordens. A adrenalina correu pelas veias de Lucas. Ele olhou para Luísa. Seu mundo parecia estar desmoronando. Nós precisamos ir. Agora! Luísa levantou a mão, a expressão de quem estava decidida a lutar. Se eu sou filha dele, isso pode ser uma vantagem para nós. Assim que ela falou, um silêncio assolador caiu sobre o grupo, e a tensão quase podia ser cortada com uma faca. O que você está pensando? O lobo explodiu, sua voz ecoando como um trovão. Você vai para o lado deles? Eu posso te proteger. Você sabe disso. Proteger ou usar? Luísa retrucou, seu olhar ardendo de indignação. O lobo hesitou.
mas não antes de um movimento brusco chamá-lo de volta à realidade. Os policiais apertaram os botões de seus coletes, prontos para agir. Ana, ainda apreensiva, fez um movimento rápido para se posicionar. Precisamos ir, antes que eles decidam atirar. Mas antes que pudessem se mover, o irmão de Ana puxou um papel do bolso. Espera, tem algo aqui que encontramos. Pode mudar tudo. Ele entregou o papel a Lucas, que hesitou. Do que se trata? Perguntou com cada segundo passando como horas. Ao abrir, reconheceu um conjunto de documentos. Nomes, datas e uma lista de transações ilegais envolvendo o Lobo e muitos outros. Seu coração disparou. Lucas olhou nos olhos de Luísa. Isso é tudo verdade? Quem mais está envolvido? Não sei, mas isso está ligado ao meu pai. Luísa respondeu, pálida. Se ele está por trás disso, precisamos expô-lo. Não só para nós, mas para todos que ele prejudicou. Ana fez um movimento involuntário, e a porta estilhaçou-se aos fundos. Novos homens armados entraram, e a confusão reiniciou. Lucas recalibrou seus pensamentos. Tudo parecia um labirinto sem fim. E foi então que, no meio do caos, um som alto reverberou pela barbearia. Um estrondo. Um dos homens tinha se mexido, disparando um tiro acidentalmente. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a gritar e correr. Pare, socorro! E ali estava a mãe de Luísa, surgindo do nada, em um estado de desespero total, com a expressão de quem já havia visto coisas horríveis. O impacto nas faces das pessoas era como uma onda. Você? O que está fazendo aqui? Luísa gaguejou, atônita. Você não deveria estar aqui. Eu vim buscar você. A verdadeira razão pela qual seu pai está perseguindo Ana e vocês. Sua voz estava carregada de pânico. Ele não quer que você descubra a verdade sobre sua herança e sobre ele mesmo. Lucas olhou incrédulo, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O que você está dizendo? Ele tem um irmão que foi abandonado e ele cuida de segredos ainda piores. Luísa, seu pai não é quem você pensa que é. E nesse instante, tudo o que Lucas acreditou estar resolvendo virou uma montanha-russa de dúvidas e incertezas. Os olhares entre eles eram cheios de questionamentos. Como assim? A incredulidade de Lucas impediu que qualquer ideia lógica aflorasse. E naquele momento, uma explosão de vidro estilhaçou a barbearia novamente, causando um estrondo ensurdecedor. O que era realidade se virou em um pesadelo, com todas as verdades sendo reveladas. O pânico reinava. Lucas sentiu a adrenalina correr e o desespero em seu peito. Ele precisava agir. Mas o que fazer com tantas descobertas? A luta pela sobrevivência agora estava entrelaçada com os fios de uma verdade que poderia muito bem destruí-los a todos. Então, como num filme de ação, o irmão de Ana gritou para todos: Temos que sair agora. Ele está vindo. Lucas não sabia quem era ele, mas não importava. O caos tomou conta e as sombras dançavam ao redor. No fundo, algo o incomodava. O que mais poderia estar escondido? A revelação de Luísa faria tudo desmoronar de novo? O lobo rangia os dentes, enquanto seus homens se aproximavam. Esse lugar está prestes a cair, e vocês têm duas opções: se rendem ou se tornam parte do acidente. Ele olhou para Luísa. Você, mais do que ninguém, sabe qual caminho escolher. O ambiente estava pegando fogo com a tensão crescente. E no meio da confusão, a mãe de Luísa fez um movimento brusco em direção ao lobo, gritando: Parem os dois! Mas ao mesmo tempo, um tiro foi disparado do eixo central da sala. O impacto ecoou, e um grito cortou o ar. O corpo da mãe de Luísa caiu, enquanto a cena se transformou em um caos absoluto. Aquela mulher, suplicante e assustada, agora jazia imóvel.
E a expressão de Luísa mudou, transformando a indignação em puro horror. Lucas ficou paralisado, em estado de choque. Não, 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 não. Ele não conseguia processar. O que estava acontecendo? O que isso significava? Ele olhou para Luísa, vendo que a dor emanava dela como uma onda. Era uma tragédia. A tragédia de uma vida inteira de mentiras. E quando Ana, tremendo, olhou ao redor, Lucas sentiu que os laços se rompiam. A revelação que havia aberto portas agora se tornara uma cadeia de ferro. Ele não sabia mais quem era seu verdadeiro inimigo, quanto mais quem eram seus amigos. No fundo, o que estava jogado em cima da mesa não era apenas sobrevivência, mas a luta entre a verdade e a mentira, onde cada escolha poderia custar suas vidas. Os olhares se encontraram, e Lucas percebeu que tudo havia mudado. O destino deles estava pendendo em um fio. E entre as sombras da barbearia, a pergunta ressoou: quem sairia vivo disso tudo? O olhar de Lucas se alternava entre Luísa e o lobo. Um cenário de tensão palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que mais ele poderia descobrir? A revelação da verdade sobre Luísa o atingiu em cheio, um soco no estômago, enquanto gritos e sirenes aumentavam a confusão ao seu redor. Você é filha dele? Ele sussurrou, tentando compreender a gravidade da situação. O nó na garganta crescia mais a cada segundo. Lucas, eu não sabia. Luísa respondeu, sua voz trêmula. Meu pai nunca quis que eu soubesse. Ele me escondeu tudo. Agora não importa. Ana gritou, puxando Lucas. Precisamos encontrar uma saída. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, a porta estourou mais uma vez e um grupo de policiais armados invadiu a barbearia, gritando ordens. A adrenalina correu pelas veias de Lucas. Ele olhou para Luísa. Seu mundo parecia estar desmoronando. Nós precisamos ir, agora! Levantou a mão, a expressão de quem estava decidida a lutar. Se eu sou filha dele, isso pode ser uma vantagem para nós. Assim que ela falou, um silêncio assolador caiu sobre o grupo. E a tensão quase podia ser cortada com uma faca. O que você está pensando? O lobo explodiu, sua voz ecoando como um trovão. Você vai pro lado deles? Eu posso te proteger. Você sabe disso. Proteger ou usar? Luísa retrucou, seu olhar ardendo de indignação. O lobo hesitou, mas não antes de um movimento brusco chamá-lo de volta à realidade. Os policiais apertaram os botões de seus coletes, prontos para agir. Ana, ainda apreensiva, fez um movimento rápido para se posicionar. Precisamos ir, antes que eles decidam atirar. Mas antes que pudessem se mover, o irmão de Ana puxou um papel do bolso. Espera! Tem algo aqui que encontramos. Pode mudar tudo. Ele entregou o papel a Lucas, que hesitou. Do que se trata? Perguntou, com cada segundo passando como horas. Ao abrir, reconheceu um conjunto de documentos, nomes, datas e uma lista de transações ilegais envolvendo o lobo e muitos outros. Seu coração disparou. Lucas olhou nos olhos de Luísa. Isso é tudo verdade? Quem mais está envolvido? Não sei, mas isso está ligado ao meu pai. Luísa respondeu, pálida. Se ele está por trás disso, precisamos expô-lo. Não só para nós, mas para todos que ele prejudicou. Ana fez um movimento involuntário e a porta estilhaçou-se aos fundos. Novos homens armados entraram e a confusão reiniciou. Lucas recalibrou seus pensamentos. Tudo parecia um labirinto sem fim. E foi então que, no meio do caos, um som alto reverberou pela barbearia. Um estrondo. Um dos homens tinha se mexido, disparando um tiro acidentalmente. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a gritar e correr. Pare, socorro! E ali estava a mãe de Luísa, surgindo do nada, em um estado de desespero total,
com a expressão de quem já havia visto coisas horríveis. O impacto nas faces das pessoas era como uma onda. Você, o que está fazendo aqui? Luísa gaguejou atônita. Você não deveria estar aqui. Eu vim buscar você. A verdadeira razão pela qual seu pai está perseguindo Ana e vocês. Sua voz estava carregada de pânico. Ele não quer que você descubra a verdade sobre sua herança. E sobre ele mesmo. Lucas olhou incrédulo, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O que você está dizendo? Ele tem um irmão que foi abandonado, e ele cuida de segredos ainda piores. Luísa, seu pai não é quem você pensa que é. Ponto. E nesse instante, tudo o que Lucas acreditou estar resolvendo virou uma montanha-russa de dúvidas e incertezas. Os olhares entre eles eram cheios de questionamentos. Como assim? A incredulidade de Lucas impediu que qualquer ideia lógica aflorasse. E naquele momento, uma explosão de vidro estilhaçou a barbearia novamente, causando um estrondo ensurdecedor. O que era realidade se virou em um pesadelo, com todas as verdades sendo reveladas. O pânico reinava. Lucas sentiu a adrenalina correr e o desespero em seu peito. Ele precisava agir. Mas o que fazer com tantas descobertas? A luta pela sobrevivência agora estava entrelaçada com os fios de uma verdade que poderia muito bem destruí-los. A todos. Foi quando as luzes da barbearia começaram a piscar. Num instante, tudo ao redor se silenciou. Os olhares pararam, presos no ambiente que agora parecia surreal. O caos se congelou. Então, o chão começou a tremer. As estruturas da barbearia rangeu, e uma fissura abriu-se sob eles, uma abertura profunda, que parecia chamar todos para dentro dela. A barbearia, o refúgio e o lar de Lucas se despedaçando. Rápido, para fora! Gritou Ana, puxando Lucas pela mão. Mas antes que eles conseguissem escapar, Luísa gritou. Não, espera! Ele é meu irmão! A afirmação de Luísa cortou o ar. O lobo não é meu pai. Ele é meu irmão. O choque percorreu todos ali. Lucas ficou paralisado. O que isso significava? Se Luísa não era filha do lobo, quem era ela de verdade? Isso abria um abismo de dúvidas. Quem mais estava envolvido nessa confusão de família e traição? Enquanto a fissura se expandia, revelando coisas obscuras no fundo, Lucas viu a expressão alterada de Luísa. O pânico em seu olhar misturado com remorso. Eu não sabia, mas agora essa verdade me busca. Meu irmão manipulou tudo isso e posso ser a única que pode pará-lo. A urgência em suas palavras revelavam um novo nível de complexidade. O chão despedaçado ao redor deles fazia um eco profundo, como se estivesse alertando para a verdadeira gravidade da situação. E no meio do caos, o pânico estava prestes a se transformar em desespero. Lucas sabia que a história que pensava conhecer havia mudado para sempre. E com um último olhar sobre Luísa e as sombras se aproximando, ele percebeu que todos estavam jogando um jogo em que poucos conheciam as regras. O futuro, agora mais incerto que nunca, pendia sobre um fio delicado, e suas vidas estavam prestes a se entrelaçar em um destino sombrio e inesperado. O chão ainda tremia sob eles, e a fissura se expandia, como se a própria barbearia estivesse gritando para que saíssem. Lucas, paralisado, virou-se para Luísa. As palavras dela ecoavam em seu cérebro. O lobo não é meu pai, ele é meu irmão. O coração de Lucas disparou. Irmão? Mas isso muda tudo. Luísa olhou para aqueles que ainda estavam nas sombras, nervosa,
os olhos muito abertos. Eu não sabia. Ele me escondeu por anos. Eu pensei que poderia ajudar. Sua voz tremia, misturada com medo e desespero. Mas a verdade era clara como a luz do dia. O mundo que Lucas acreditava conhecer virava de cabeça para baixo. Então, tudo aconteceu de uma vez. O irmão de Ana, que estava ao lado, olhou para Luísa e gritou: "Você não é a única que foi enganada. O lobo está atrás de nós por um motivo. Meu pai, ele estava envolvido com coisas muito piores. O tráfico, corrupção, tudo." A bomba explodiu. Lucas sentiu o estômago revirar. Tudo isso é por causa de um segredo ele mal podia acreditar. O lobo nunca havia sido apenas um chefe de polícia corrupto. Ele talvez fosse parte de algo ainda mais profundo. Nada fazia sentido. Ana agarrou o braço de Lucas, os olhos arregalados. "Ponto. Precisamos sair. Agora." No fundo, uma sirene mais alta se aproximava. A polícia estava quase lá, e eles estavam a um passo da destruição. Enquanto a tensão aumentava, uma explosão de barulho tomou a barbearia. Os homens armados estavam cada vez mais perto, e o lobo, com um olhar furioso, se aproximou. "Vocês acham que isso é um jogo? Vou acabar com todos vocês." Então Luísa fez algo inesperado. Ela se adiantou, encarando o lobo com coragem. "Você nunca vai me controlar de novo. Eu sei quem você realmente é, e não vou deixar isso acontecer." Os olhares de todos se voltaram para ela. A intensidade da situação subindo mais um nível. "Como você se atreve?" Ponto. O lobo rosnou, a fúria emanando. Mas Luísa estava resoluta, segurando um pequeno objeto em sua mão. Algo prateado brilhou sob a luz pisca-pisca da barbearia. Era uma arma. "Se você continuar, darei o alerta. Você não pode continuar assim." O silêncio dorido tomou conta do lugar. O choque na expressão de Lucas foi visível. "Luísa, você não pode. Isso não vai resolver nada." Mas Luísa não ouviu. Ela parecia determinada. E ali, em meio ao caos, algo se quebrou. O lobo lançou um olhar calculado, com um sorriso frio nos lábios. "Você realmente acha que isso é tudo que eu tenho? O jogo é muito maior." Um sorriso cínico surgia em seus lábios. E então, sem aviso, algo surpreendente aconteceu. O irmão de Ana pulou para a frente, atacando o lobo e derrubando-o. "Agora! Vamos! É a nossa chance!" Ana gritou, puxando Lucas e Luísa para sair. O pânico se espalhou enquanto os gritos se misturavam. Mas antes que pudessem avançar, um estrondo ensurdecedor ecoou. A fissura abriu-se ainda mais e os pés de Lucas escorregaram. O chão desmoronou sob eles. A barbearia parecia estar desmoronando. Pilares da verdade e mentira ruindo. E no último segundo, uma sombra se esgueirou pela porta dos fundos. E Lucas reconheceu a figura. Era o pai do lobo. Surpreendentemente, ele sorria. Mas não era um sorriso de bondade. Era o tipo de sorriso que revelava um plano ainda mais profundo. "Vocês pensaram que podiam escapar de mim tão facilmente? O jogo apenas começou." Ele disse, a voz ecoando no caos. O coração de Lucas parou. As peças do quebra-cabeça estavam se colocando em seu devido lugar. E a verdade agora era mais obscura do que ele jamais poderia imaginar. O que mais havia escondido? E quem estava realmente no controle? A fissura estendia-se. Tudo estava desmoronando. E no meio de tudo isso, a dúvida surgiu. Quem eram
realmente os amigos e quem eram os inimigos. O futuro agora parecia uma linha tênue entre a vida e a morte, entre escapar e sucumbir. O chão ainda tremia sob eles, e a fissura se expandia, como se a própria barbearia estivesse gritando para que saíssem. Lucas, paralisado, virou-se para Luísa. As palavras dela ecoavam em seu cérebro. O lobo não é meu pai, ele é meu irmão. O coração de Lucas disparou. Irmão? Mas isso muda tudo. Luísa olhou nervosa para as pessoas ali, os olhos muito abertos. Eu não sabia, me escondeu por anos. Eu pensei que poderia ajudá-lo. Sua voz tremia, misturada com medo e desespero. A verdade que deveria ser um alívio, agora parecia um pesadelo mais profundo. Então um grito, toda a atenção de todos. O irmão de Ana, que estava ao lado, olhou para Luísa e gritou: Você não é a única que foi enganada. O lobo está atrás de nós por um motivo. Meu pai, ele estava envolvido com coisas muito piores. O tráfico, corrupção, tudo. O mundo parecia desabar. Lucas sentiu o estômago revirar. Tudo isso é por causa de um segredo? Ele mal acreditava. O lobo nunca havia sido apenas um chefe de polícia corrupto. Era parte de algo muito mais sombrio. Ana agarrou o braço de Lucas, os olhos arregalados. Precisamos sair. Agora. No fundo, uma sirene mais alta se aproximava. A polícia estava quase lá, e eles estavam a um passo da destruição. Enquanto a tensão crescia, uma explosão de barulho tomou conta da barbearia. Os homens armados estavam cada vez mais perto, e o lobo, com um olhar furioso, se aproximou. Vocês acham que isso é um jogo? Vou acabar com todos vocês. Nesse momento, Luísa tomou uma atitude inesperada. Ela se adiantou, encarando o lobo com coragem. Você nunca vai me controlar de novo. Eu sei quem você realmente é, e não vou deixar isso acontecer. Os olhos de todos se voltaram para ela, a intensidade da situação aumentando. Como você se atreve? O lobo rosnou, a fúria emanando. Mas Luísa estava resoluta, segurando um pequeno objeto em sua mão. Algo prateado brilhou sob a luz piscando da barbearia. Era uma arma. Se você continuar, darei o alerta. Você não pode continuar assim. O silêncio tomou conta do lugar. O choque na expressão de Lucas foi visível. Luísa, você não pode. Isso não vai resolver nada. Mas Luísa não ouviu. Ela parecia determinada. E ali, em meio ao caos, algo se quebrou. O lobo lançou um olhar calculado, com um sorriso frio nos lábios. Você realmente acha que isso é tudo que eu tenho? O jogo é muito maior. Um sorriso cínico surgiu. Repentinamente, a fissura se expandiu ainda mais, revelando algo horrendo no fundo. Uma mão espectral emergiu, pairando no ar com uma força indescritível, e no mesmo instante, uma figura encapuzada surgiu da escuridão. Puxando o pano do rosto e revelando seu semblante, era o verdadeiro pai de Luísa. Lucas congelou. A expressão de Luísa mudou de determinação para terror total. Pai? O tom estava longe de ser acolhedor. Era uma mistura de confusão e medo que cortou o silêncio como uma faca. Luísa, minha filha, você não deveria estar aqui. A voz dele, grossa e autoritária, ecoou pela barbearia. Você não faz ideia do que está em jogo. Você é um traidor. Você nunca será meu pai. Luísa gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O ambiente ficou pesado e os olhos de todos se encheram de choque. Ninguém sabia mais em quem confiar. Então a verdade explodiu no ar.
Você não entende, Luísa. Isso tudo foi planejado para te proteger. O lobo e eu somos parte de algo maior que vocês jamais imaginarão. O homem encapuzado olhou fixamente para o lobo, o que deixou evidente uma rivalidade antiga. E enquanto todos observavam, uma luz ofuscante irrompeu da fissura. Tudo tremia. A barbearia começou a ruir, e a luz-entidade começou a ter uma forma. Era um símbolo, uma marca, onde o crime e poder se entrelaçavam. Esse é apenas o começo. O pai de Luísa gritou, enquanto o caos envolvia tudo ao seu redor. Lucas olhou em volta, preocupado. Precisamos fugir. A voz dele estava misturada com o barulho ensurdecedor das estruturas desmoronando. Não podemos deixar ele nos pegar. O que mais ele esconde? Ana disse, seus olhos brilhando com a urgência. Mas antes que pudessem correr, tudo explodiu em um clarão intenso. Os sentimentos de traição, desespero e raiva se misturaram em uma cena de corrida desesperada. Luísa! Lucas gritou, enquanto eles corriam em direção à saída. Mas sua mente estava cheia de perguntas. Quem era realmente Luísa? O que mais havia no passado deles? Ele não tinha certeza de que conseguiria lidar com tudo aquilo. E no meio daquele tumulto, o sentimento de que tudo poderia mudar outra vez se instalou em seu peito. A realidade estava a um passo de se transformar em algo ainda mais sombrio que poderiam imaginar. O futuro agora era um mistério. E Lucas não sabia mais em quem realmente podia confiar. As paredes tremiam, e o chão se partia sob os pés de Lucas. O caos estava tomando conta, e a fissura se expandia como uma boca aberta, pronta para devorar tudo. Ele olhou para Luísa, os olhos dela cheios de desespero, enquanto os ecos da confusão ameaçavam engolir a barbearia. Luísa, precisamos sair agora. A urgência na voz dele ressoava como um grito no deserto. Eu não posso deixá-lo assim. Luísa quase chorou, indicando o pai que agora revelava seu verdadeiro rosto. O homem encapuzado não era o que parecia ser. Ele era a chave de tudo, e ao mesmo tempo a fonte do terror. Ele mentiu para mim e eu vou pará-lo. Mas não podemos nos arriscar. Ele não vai hesitar em fazer mal a você ou a nós. Ana gritou, segurando a mão de seu irmão, que estava arrasado pela revelação. A tensão era palpável, e algo dentro de Lucas se partiu ao ver o desespero na expressão de Luísa. Ele queria correr para ela, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Escutem, o pai de Luísa gritou, agora mais exposto do que nunca. Não entendem? Todos nós estamos em perigo. O lobo não é apenas um inimigo. Ele manobra tudo aqui. E vocês? Vocês podem ser a última chance de parar isso. As palavras reverberavam como um eco em um vale. O lugar estava desmoronando e as verdades gritadas pareciam fazer tudo ruir ainda mais rápido. Sem pensar duas vezes, Lucas tomou a decisão. Então vamos detê-lo. Se isso significa que precisamos confrontá-lo, que assim seja. Ele olhou para Ana e seu irmão, que concordaram com um aceno. Mas antes de seguir em frente, Luísa parou, a determinação em seu olhar. Se meus pais me esconderam tudo, talvez eu também tenha que confrontá-los, para saber o que realmente está acontecendo. Uma faísca de coragem acendeu-se, e Lucas sentiu uma onda de esperança, embora o fardo fosse pesado. O lobo, por trás de toda aquela confusão, percebeu o que estava se formando. Acham que podem fazer isso? Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz era uma mistura de raiva e desdém. Com um movimento rápido, Luísa ergueu a arma
Seus dedos trêmulos, mas a determinação resplandecia. Chega, isso termina agora. Se você tem alguma culpa, vai pagá-la. As palavras ressoaram, como um grito de liberdade, rompendo as amarras do medo que as prendiam. E no momento em que ela falou, a fissura se abriu ainda mais. As luzes piscando criaram um ambiente quase surreal, onde o futuro parecia estar pendurado entre a vida e a morte. Enquanto as sombras dançavam, o chão sob ele se partia e a pressão aumentava. Ana puxou o irmão e Lucas segurou Luísa pela mão. Vamos, agora! A adrenalina disparou, e ao correrem para a saída, uma explosão de luz ofuscou seus sentidos. Os ecos da barbearia despedaçada ecoavam, mas eles estavam determinados a não se deixar vencer. Quando finalmente conseguiram sair, uma brisa fria os atingiu, e o caos da rua parecia um eco distante. Eles estavam vivos. O lobo e seu pai estavam para trás, suas vozes se afundando nas sombras. Mas a luta estava longe de terminar. Lucas sentiu o peso da decisão. O futuro deles poderia ser incerto, mas juntos eram uma força. Luísa, precisamos descobrir tudo. Não podemos deixar que essa sombra nos alcance de novo. Ele olhou nos olhos dela. A conexão que antes parecia quebrada, agora estava mais forte, mais real. Sim, vamos atrás da verdade. Juntos. A resposta dela foi clara, e a determinação se refletiu em cada um deles. O caos atrás deles não importava mais. Enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, uma nova certeza se formava. O peso das mentiras ainda estava ali, mas agora eles tinham um caminho. E saber a verdade, mesmo que dolorosa, valia a pena. O horizonte estava aberto diante deles, um mistério pulsante que os esperava. E lá no fundo, Lucas percebeu que, independentemente do que viesse, havia um fio de esperança. Eles não estavam sozinhos. E agora, nesta despedida de um capítulo, é imperativo que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você fique por dentro de tudo. Quero que você inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final, porque isso realmente conta. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta incrível história. Você precisa fazer isso, porque apenas os verdadeiros fãs estão dispostos a